Fala galera, beleza? Vamos partir agora para o nosso terceiro exemplo. Neste exemplo, eu quero mostrar para vocês uma forma diferente de fazer a configuração dos pinos de entrada e saída. Eu vou estar utilizando uma coisa chamada descritor. Vamos lá? Bom, lembrando, este exemplo pode ser encontrado no repositório IoT aplicada. É o exemplo 3. Podem fazer download e estar adicionando esse exemplo na pasta de exemplos. Eu criei aqui uma pasta IoT aplicada na pasta de exemplos do SDK que está instalado no computador de vocês. Então, entrando aqui e abrindo o nosso exemplo. Bom, o que vai modificar neste exemplo comparado com o exemplo anterior? A função é a mesma. Eu ainda quero piscar o LED vermelho a cada 2 segundos e ainda quero controlar os LEDs verde e azul através do botão. Só que agora a forma de eu configurar os pinos é uma forma diferente. Se eu tiver muitos pinos para configurar, eu posso estar utilizando uma coisa chamada descritor, que é basicamente fazer o seguinte. Eu continuo fazendo as minhas definições do número da GPIO dos pinos que eu estou utilizando, mas agora eu vou fazer a criação de uma máscara. Aqui no meu caso aqui eu estou criando duas máscaras. Uma máscara que eu estou chamando de pinos selecionados de saída e a outra pinos selecionados de entrada. E o que eu atribuo nessa máscara? Eu atribuo o número, então por exemplo, aqui existe uma definição que o GPIO número 15 é realmente o número 15, então aqui o número 12, o número 14 e o número 16. Então, quando eu pego o LED verde, que é o número 12, eu faço um deslocamento 12 vezes de 1. Então, eu estou ligando o 12º bit dessa máscara. Tá? E aqui, nesse caso, eu estou ligando o 14º bit dessa máscara. Então, imagina que eu estou pegando um número que é grande, na verdade, ele não é nem um inteiro, ele é um unsigned long, porque eu tenho mais de 32 pinos, então eu estou pegando um número grande e estou ligando dois bits desse número, o bit 14 e o bit 12. Tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa na máscara dos pinos de entrada, que nesse caso eu estou apenas com um botão, né, uma única entrada, mas eu poderia fazer lógica ou aqui colocar quantas outras entradas eu quisesse, ou lógica ou quantas outras saídas eu quisesse. Feito isso, criado as duas máscaras, eu já sei quais são os bits que eu quero fazer a configuração de entrada e saída. Na forma de configurar, eu fiz o seguinte. No exemplo da tarefa do Blink, eu continuei usando as funções GPIO Pad Selection GPIO e GPIO Set Direction. Eu permaneci com a mesma coisa, os mesmos dois exemplos que a gente já viu. Só que aqui dentro da tarefa de controle da GPIO, eu fiz o seguinte. Eu fiz a criação de uma variável descritora, tá? Isso aqui é um tipo de variável, criei ela, e depois eu modifiquei algumas informações dessa variável. A primeira informação é para desabilitar as interrupções externas dessas GPIOs que eu estou trabalhando. A segunda é configurar essas GPIOs como saída. Então, por exemplo, eu vou querer configurar agora os pinos que eu selecionei como saída. Então, eu criei a minha variável descritora e basicamente configurei três opções. Defini que todos os pinos dessa minha variável descritora não estarão utilizando interrupção externa. Defini que todos os pinos dessa variável descritora serão saída e carreguei a máscara para dizer qual é agora a variável descritora que vai configurar todos esses pinos ao mesmo tempo. Então, no nosso exemplo, como a gente está utilizando somente dois pinos, pode não ser tão vantajoso. Mas se eu estiver configurando aí 10, 15 pinos, lembra que o ESP32 ele fornece até 40 pinos de GPIO. Se eu estiver fazendo a configuração de vários outros pinos, isso aqui pode começar a se tornar uma forma mais interessante de eu fazer as configurações de saída dos meus pinos digitais. E como é que eu faço para configurar como entrada? Eu estou aproveitando a mesma variável descritora. Eu poderia estar criando uma outra sem problemas, mas eu estou aproveitando. Novamente, primeira coisa que eu faço é desabilitar a interrupção externa. Segunda coisa, configurar o modo como entrada. Terceira coisa é carregar a máscara dos pinos que eu estou selecionando como entrada. Depois eu
desabilito todos os resistores de pull down e habilito todos os resistores de pull up. Lembrando que no nosso exemplo físico, o nosso botão não tem resistor de pull up, então eu estou utilizando o resistor de pull up interno. E depois eu faço toda a configuração automática dessa máscara dos meus pinos de entrada, certo? E o restante do código é exatamente a mesma coisa. Eu tenho dentro da minha função, da minha tarefa de controle de GPIO, eu tenho o controle dos dois LEDs, dependendo se o botão está pressionado ou não. E dentro do app-main eu tenho as duas criações das minhas duas tarefas, das minhas duas tasks. Eu já fiz a gravação desse exemplo e o que eu quero mostrar para vocês é que quando eu utilizo o descritor vai aparecer para mim isso daqui, ó. Então eu configurei os pinos 12 e 14 como saída, então ele diz para mim que eles estão configurados como saída, não estão configurados como entrada, não estão configurados como dreno aberto, não estão configurados com resistor de pull-up e também não estão configurados como interrupção. E o meu descritor de entradas, de pinos de entrada, que é o pino GPIO número 16, que é onde está conectado o meu botão, configurado como entrada, não está configurado como saída e está configurado como pull-up interno. E aí depois disso, meu sistema fiz a gravação com o mesmo processo que vocês já conhecem, e aí ele agora já está funcionando, invertendo o estado do LED vermelho e controlando o estado dos LEDs azul e verde através do meu botão. Deixa eu mostrar aqui para vocês, só um minutinho. Então, percebam, opa, desligando aqui minha webcam, deixa eu carregar novamente, só um minutinho. Beleza. Então percebam que o LED azul ele já está ligado, fica a todo momento ligado, e o LED vermelho ele fica piscando a cada 2 segundos. E aí quando eu pressionar o botão, o LED verde liga. Soltei, o LED azul liga novamente. Então eu consegui executar duas tarefas em paralelo, mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior, só que agora utilizando das variáveis descritoras para fazer as configurações da GPIO. Por que isso? Porque muitos exemplos que a gente vai estar vendo sobre configuração de Bluetooth, de Wi-Fi, de protocolo MQTT, eles utilizam esse formato de carregamento utilizando variáveis descritoras. Espero que vocês consigam reproduzir esse exemplo. Um abraço e até a próxima.